A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória. E eu sou Dulce Maria e estou com convidados hoje maravilhosos. Sim, é isso mesmo, vai ser um bate-papo bem descontraído, mas como eu já falei para eles, vai ser um bate-papo profundo mesmo, da vida e da missão de cada um deles. E estou aqui com os 3 jovens maravilhosos, quero que eles mesmos se apresentem a vocês, para que eles conheçam, né? Pode ser aqui do Gabriel para cá. Vamos lá. Bendito seja Deus, Dulce. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje com você, neste dia especial onde vamos partilhar um pouco da nossa vida missionária também. Louvado seja Deus. Isso, se apresenta e fala. Eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel, tenho 23 anos, trabalho aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas já há 10 anos e aqui na Obra Evangelizar neste ano de 2024, trabalhando assim de forma missionária na evangelização também. Que bênção, Gabriel. Desempenho o serviço de cerimoniário aqui no Santuário, de modo particular, estou nesta função. Louvado seja Deus. Estou aqui também com... Eu sou o Marcos, tenho 20 anos, também faço parte aqui do Santuário através da Pastoral dos Acólitos e Coroinhas, né? Desde 2018 eu sou coroinha, agora passei a acólito. Na TV Evangelizar também, na Evangelizar, foi um convite agora em 2024, realmente um desafio, né? Mas Deus nos coloca nesses desafios e nos prepara para eles. Realmente foi algo novo, mas é algo que a gente está pronto, né? A gente sempre diz o sim e Ele que passe à nossa frente e dê tudo certo. Seja bem-vindo, Marcos. Oi, que alegria estar aqui. Eu sou a Gabriela, tenho 26 anos. Eu atuo como coordenadora dos acólitos e coroinhas aqui do santuário. E tô desde 2006 aqui também, então desde o começo da obra Evangelizar. E agora com esse desafio aí com os meninos, com esses 2 meninos maravilhosos que Deus colocou na minha vida. Que bom, Gabi, Marcos, Gabriel. E eu tenho um carinho, né, por eles, vocês já se deram conta. Já conheciam o Gabriel, que ele já tinha feito um podcast, e no tempo ainda que não tinha vídeo, né? É verdade. Agora nós evoluímos, a Rádio Evangelizar, a Central Podcast. Agora nos vendo, olhemos-nos. As pessoas podem assistir vocês. Essa é a qualidade da Rádio Evangelizar, né? Esse sistema de comunicação dentro da obra Evangelizar, cada vez mais evoluindo, não é verdade, Miguel? Miguel está na mesa de corte aí, sempre aí com os botãozinhos, e para levar essa qualidade aí também de imagem, de som para você, meu irmão, minha irmã. Esse podcast você pode entrar no Spotify, né? Logo ele vai subir para o Spotify da Central de Podcasts Rádio Evangelizar e também no YouTube. Agora nós temos videocast também, você pode ver os meninos e os nossos convidados aqui através do YouTube da Rádio Evangelizar. Isso mesmo. Eles já se apresentaram, é bom que o povo conheça, talvez muitas pessoas já conhecem vocês, né? Aqui nas missas, nos eventos do santuário, mas o Marco mesmo já deu uma palhinha aí pra gente. É um tempo agora que o Senhor está chamando, eu digo o Senhor, né? Deus mesmo está chamando para vocês para trabalharem na missão os 3. Né? Então vamos por parte, quero ouvir primeiro aqui a Gabriela que se apresentou como coordenadora dos acólitos. Sim, mas, Gabi, é um chamado a 3. É desafiador isso, hein? Muito desafiador, assim, porque a gente está acostumado a fazer o nosso, né? Sim. E até como coordenadora, eu sou sozinha, né? Tenho os meninos que me ajudam ali também, mas como coordenadora atuo sozinha. Então, eu não estava acostumada, né, a mais pessoas em grupo, assim. Então, está sendo um desafio muito grande, assim, mas foi Deus que colocou nós 3, nós já éramos amigos e Deus quis a gente nessa missão juntos agora. Legal. Marcos, isso. Não tem problema a gente ir puxando o microfone, beleza, tranquilo. Então, aqui é assim, viu? Ao vivo, quem sabe faz. A Gabi falou que o desafio, de fato, você também tem essa mesma função dos 2, né? Um acólito. Começou coroinha também, isso? Isso. E realmente tem sido desafiador. É um desafio, né? Uhum. Se formos pontuar onde Deus tem colocado a gente, né? Onde a gente nunca imaginaria.
E parando para pensar, Deus já vinha preparando a gente antes desses chamados. Então a gente sempre partilhava momentos falando sobre a palavra, falando sobre testemunhos pessoais, falando sobre essa vivência, né? Sim. Uns para os outros. Também no retiro que a Gabs faz todo final do ano dos acólitos e coroinhas, a gente partilha bastante da palavra. Então, se a gente for parar para analisar, já vinha um preparo anterior. Olha que bom isso eu lembrar. Da qual, né, vinha nos preparando realmente para esses chamados, para essas ações que agora, louvado seja Deus, está acontecendo. Que bom, meu filho. E eu sou testemunha, porque no último retiro, né, a Gabi me chamou para fazer uma das pregações e eu senti isso. Senti realmente o empenho, né, seu, Gabriela, né, enquanto liderança dentro do santuário, porque você está à frente de podemos dizer, da parte litúrgica, porque é tudo liturgia, mas dentro, não sei se chega a ser uma pastoral, os acólitos? Isso. Chega a ser uma pastoral? Uhum. Então você é também liderança, faz parte da CPP, Isso. do santuário também. Gabriel, você está junto. Estamos juntos nesta missão de evangelização jovem, né? Deus nos chamando para evangelizar na juventude, né? Não de modo exclusivo aos jovens, mas toda a igreja. Na verdade, quando nós somos convidados pelo Senhor, não tem mais como voltar. Até mesmo, como diz aquela música, né, do Padre Jonas e do Padre Léo, o barco está em alto mar. O mar é Deus, o barco sou eu, e o vento que me leva para frente é o amor de Deus. E nós podemos sentir o amor de Deus, Dulce, assim, na nossa vida de modo muito particular, exclusivo, e nesses jovens na fornalha, como você bem traz, não é verdade? Ele que está falando, viu? Eu não ia falar, mas deixei que eles falassem. Estamos sim nesta fornalha do amor de Deus, porque além de sermos missionários e sentirmos que nós estamos levando e sendo usados da palavra de Deus, nós somos também jovens normais. Né? Nós temos a nossa vida, o nosso trabalho, nós não deixamos ainda tudo para seguir Jesus. Sim. É Jesus, de modo particular, na nossa juventude, na nossa humanidade pequena ainda, já nos usando. Louvado seja Deus pela obra Evangelizar, que nos acolheu, não é verdade? Na pessoa do nosso pai fundador, Padre Reginaldo Manzotti, de outras pessoas envolvidas, mas é nesse sentido profundo de amor e fé que nós estamos aqui, dando nosso sim a Deus, não é verdade? Gabriel, mas assim, eu quero sentir um pouquinho o que eu já te conheço há muito tempo, um menino também com uma sede de Deus, já fizemos um podcast aqui juntos. Você fez duas gravações comigo, inclusive, se você quiser assistir um pouquinho, ele fala dessa vida dele, da simplicidade da família dele e esse chamado, né? Então você pode entrar no Spotify e também está no YouTube, como áudio só também, né? Não tínhamos ainda vídeo e você pode conhecer um pouco mais da vida do Gabriel. Mas você sempre teve essa sede, Gabriel. Sempre essa sede assim, desde pequeno. Na minha família, como eu já comentei no podcast anterior, não temos ninguém assim, missionário, alguém da palavra de Deus. Isso sempre veio de mim muito forte, não é verdade? E essa sede interior sempre esteve. Mas frutos também do serviço pastoral, da Pastoral dos Acólitos e Coroinhas, foi o retiro que foi vivenciado, onde eu tive meu batismo do Espírito Santo e o encontro pessoal com Jesus. De lá, eu não digo que porque mudou da água para o vinho, porque o processo do encontro pessoal e o batismo do Espírito Santo é um processo. Sim. Eu digo que um processo de conversão, mesmo estando na vida caminhada com o Senhor. Mas daquele momento, não foi da noite para o dia, nem foi de meses, mas foi um caminhar. Dentro de mim existe algo diferente. Na palavra de Deus, no buscar, mas nem tanto nisso. Sim. Aqui quero ser bem sincero, nem muito eu me aprofundo na palavra de Deus, nem muito eu tenho me dedicado como deveria. Mas dentro de mim exige assim esta fonte e parece como uma missão, sim. Você deve de ir anunciar. Até podemos lembrar daquela passagem bíblica, antes de te formaste no ventre da sua mãe, eu já tinha te consagrado. Então eu me sinto consagrado, Senhor, como o Marcos, como a Gabriela também se sente. Sim, claro. Estamos agora neste processo assim, introduzidos no mistério, dessa parte missionária. Amém. E com certeza, cada vez é um aprendizado. Mas nós temos que nos entregar cada vez mais, na nossa pequenez, na nossa humildade, mas sempre dispostos e com essa sede de querer mais de Deus. Isso que é o bom. Olha, você tá assistindo e ouvindo a cada um particular, né? Você vê que eles trabalham unidos, mas cada um tem um perfil, né? Você vê, ele tem um perfil. E o Gabriel fala todo assim, porque você trabalha no quê, Gabriel? Eu trabalho no Ministério da Educação. Essa dicção tua de falar desse jeito, assim, vem um pouquinho do teu trabalho também? Vem, tudo do meu trabalho. Completamente. Graças a Deus, eu saí da escola em 2019
E louvado seja Deus, eu pude ter a oportunidade de fazer o curso de oratório. Olha só. E essas palavras que me vêm também são do Espírito Santo, é sempre ele em primeiro lugar, certeza. mas também de modo muito estudo, de colocar as palavras, de falar com mais tranquilidade, mesmo sendo um Gabriel muito agitado. Ainda assim, às vezes sai algum atropelo, mas essa formalidade vem dos trabalhos, sim, que leva para a vida, não tem como esconder. Importante é que seja Gabriel, que seja Gabriela e que seja Marcos. Exato. Agora tá, beleza, o povo já viu, já ouviu, isso é gostoso, cada um, né, o seu chamado até individual, mas ao mesmo tempo um pouquinho da essência que é ser acólito e ser cerimonial, né? E todos olharam um pouquinho para a Gabriela nesse momento, porque ela é a coordenadora dos acólitos e coroinhas cerimoniais do santuário. Então aí é a base, né? Gabriela, você me falava aí nos bastidores que você começou com 8 para 9 anos. aninhos, 2006 6. no santuário. Então você viu o santuário crescendo praticamente. Mudando completamente, né? Desde o começo vi essa sede do Padre Reginaldo também, né? Que lindo. De pertinho aí. Agora vamos fazer assim, os microfones estão aí, só temos 2, mas vamos falar um pouquinho misturado, certo? Vamos falar a partir do momento que os 3 agora, e um pode interromper o outro, lógico, tudo na harmonia, vamos falar bem harmonicamente. Agora não foi chamado só Marcos, não foi chamado só Gabriela, também não foi chamado só o Gabriel. O que vocês dão essa questão de ser chamado os 3? O que Deus viu em vocês 3? Por que os 3? Alguém já parou para pensar? Não, o engraçado é que são 3 jovens, mas se for parar para pensar, são 3 jovens na igreja, mas em áreas diferentes. Então, aqui tem a coordenadora, né? Então, a gente chama de chefona, a nossa coordenadora, um coroinha e um cerimoniário. Então, 3 pessoas que atuam realmente ali na igreja, 3 pessoas que a primeiro momento não se conheciam, não tinha não conversavam muito, não tinha muita proximidade, e mesmo assim foram unidas no mesmo sentido, que é o sentido da evangelização. Ou seja, são 3 pessoas nas áreas diferentes, mas que sentiam também essa vontade, né, de conversar sobre isso. Vocês são amigos? Sim. E é importante falar isso que o Marcos disse, porque todos numa construção do santuário. Então você que está acompanhando esse podcast, até jovem, até você que trabalha, gente, é o amor de Deus que nos une, não é verdade? Isso é uma palavra da missa, o amor de Deus nos une. E você vê, nós aqui, de modo particular, né, cada um na sua missão, cada um do seu jeito, cada um com um carisma diferente, porque eu sempre gosto de falar e sempre digo isso para nós 3, um carisma não se constrói. Um carisma é Deus que lhes dá, né? Então nós temos. Presente de Deus, um presente de Deus que nós recebemos assim, estamos tentando colocar. Mas é importante tocar essa questão da amizade, porque isso é uma construção aqui no santuário. E é família. Pela obra Evangelizar, nós somos família. Então, nós assim, na nossa individualidade, também nos tornamos famílias, como amigos. Não é verdade? Uma pessoa na coordenação, outro no cerimoniário, outro no acólito. Mas tudo isso faz uma união. E ali foi uma vitrine para que olheiros, ungidos pelo Espírito Santo, acreditassem na juventude. E não, eles têm algum carisma. Eles têm algo a acrescentar para a obra Evangelizar. Amém. Sabe? E assim foi fluindo, Dulce. Está fluindo, na verdade. E vocês se dão bem? Sim, muito bem. Às vezes dá uns quebra também? certeza, né? Sim, Não, o Gabriel mas- muito Irmão. difícil. Eu puxo O aqui. povo a- quer o saber, fio da Gabriela, meada. você que aí Ela é coordenadora, ela vai dizer. Com certeza. Às vezes você tem que dar uma puxada de orelha, não? Mas às vezes comigo também, né? A gente é humano. Mas eu acho que isso é muito importante porque o Marcos disse, né? Não tínhamos muita proximidade, mas a gente, mesmo assim, partilhava as coisas, né? A gente começou a partilhar as coisas, nossas vivências e essa sede do querer algo mais, essa inquietação que o Espírito Santo Isso sim. age no nosso coração. Você reúnem para rezar, assim? Às vezes não. Sim. Sim, tem o... Isso, bom. Nós Tem temos um grupo grupo, de né? oração. É. E uma coisa bem impressionante também é que se você for pontuar as características dos 3, se complementam. Porque Ah, a que legal Gabs isso. é a parte teológica da Bíblia ali. É Gabs? Como que é isso Então, a aí? Gabriela, a gente chama de Gabs. Então, ela fala bastante da Bíblia, ela explica com uma profundidade muito boa, você entende aquela parte da Sim. Bíblia com outra visão. Eu sou mais a parte dos santos, então... Exatamente. Que lindo Santos, Eu falo olha, mais... quem conhecer sobre Santos, fala com o Marcos. Ai, que lindo a isso, profundidade gente. de Santos, então
falar sobre as histórias dos santos, o que os santos dizem, porque, querendo ou não, a Bíblia tem profetas, mas os santos são profetas também, são enviados do É a tradição, Senhor. né? É a tradição. E o Gabriel, a parte oracional, a parte do Espírito Santo, a Sim, parte do sim. fogo, a parte de falar, de fazer. Então, querendo ou não, os três se complementam. Olha que lindo isso, Marcos. Faz muito sentido, porque trazendo o ponto dos três dá uma evangelização, né? E talvez a gente nem enxergava isso antes, né? É. A gente viram isso em nós antes e eu acho que foi Deus, na verdade. E você vê assim quantas É importante partilhas isso. foram para chegar aqui. Eu me lembro até uma experiência profunda aqui, eu com o Marcos, no PHN do ano passado, retrasado, a gente via assim, ele foi se confessar, e eu disse, Marcos, posso falar com você? Porque o Espírito Santo me impulsionava a falar aquilo para ele. A gente foi pro evento, naquele rincão maravilhoso, e voltamos, e sentamos assim, juro, intimamente, de forma muito íntima, na oração. Tinha outras pessoas junto com a gente, mas na conversa era ali. Sentamos na cabeceira do cama do quarto do hotel e partilhamos algo ali. E aquilo foi um plantar. A gente plantou algo ali e hoje nós estamos colhendo. Olha só. É verdade. As promessas de Deus. Você acredita que já teve um sonho de Deus no coração de vocês? Acredito. Com certeza. Certeza. E o fato de você estar na evangelização dá um gozo interior, não no sentido vaidoso, mas dá como uma confirmação. Sim. É Sim. extremamente, verdadeiramente, fielmente sentir o amor de Deus por nós. Olha Tipo, só. a gente fica, meu Deus, mas por que eu, né? O que Você faz essa pergunta Eu ainda, faço. Gabi? Sim, bastante. Mas, e por que nós três, né? Tantas pessoas mais preparadas, Exatamente. capacitadas que a gente acha, né? Mas Deus quis nós três juntos e é muito louco isso, né? Porque É muito Ela assim. se emociona, e isso é muito bom. É bom que ainda aconteça isso em vocês. Se emociona e eu acho que o amor de Deus, como diz o Gabriel, que os uniu, né? E que continua os unindo. E eu tô provocando algumas coisas assim neles, sabe? Eu tô provocando ver se eles rezam mesmo, se eles oram, se não é fogo de palha, né? Porque assim, eles são jovens, Gabriel. E o povo às vezes não dá muita... Diz, isso aí vai começar e depois vai terminar. O Exatamente. que você pensa disso? Isso assim? é um desafio, principalmente assim, porque você vê, não dão credibilidade pro jovem. Né? Muitas vezes, até a própria igreja mãe aqui fala com autoridade, porque nós estamos inseridos na igreja. Eu lembro que você me falava isso nos bastidores. Eu sempre Dulce, falei não dão isso, credibilidade não pra dão gente. credibilidade, não dão abertura. Eles abafavam isso né? comigo. Porque é verdade. E ninguém melhor que nós que estamos dentro podemos falar. Não é verdade? Dessa questão, não sei o que é, mas que está melhorando. E nós temos provas aqui, na obra Evangelizar é Preciso, Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que estão nos acolhendo de forma, assim, extremamente louvável e sentir o amor de Que Deus. é a tua casa, que é a casa Que é de a nossa vocês. casa. porque o povo gosta de falar, né? Que o jovem é o futuro da igreja, que o jovem... Mas não dão abertura pro jovem, né? Então, se a gente não tiver aqui, se a gente não for o agora também da igreja, como que a gente vai ser o futuro, né? E às vezes nós estamos até mal interpretados assim. É. De modo particular, aqui falo por mim, que sou um Gabriel muito falador, às vezes falo demais também, tenho consciência, mas de forma, esta sede, às vezes é mal interpretada, porque vem essa questão que você fala, é fogo de palha, é querer se aparecer, mas não é porque não entende. Padre Christian Shankar, esses dias numa homilia, disse isso, e eu tomei para mim. Ele disse assim, as pessoas não vão entrar na sua correria porque não têm a mesma visão que você. Não é verdade? Não estão em sintonia. Não estão em sintonia, né? Então, quando você está em sintonia, veja, diferença, quando a gente conversa com o Marcos, com a Gabriela, com você que está nos acolhendo, você entende o que nós falamos. E essa você... sede, essa inquietação, né? E essa inquietação. A gente consegue Você foi sentir. jovem, você passou por isso. Uf, E você que está nos acompanhando também está aí com essa sede, com esse entusiasmo de falar do amor de Deus, da palavra, vá. Vá. Reze, tenha, como você disse, princípios, valores, precisa de muita oração, direção espiritual, mas vá. Porque se nós vamos mudar o mundo, não é sentado na nossa cadeira, é evangelizando. amém. E agora É com os verdade. meios de comunicação fica tudo mais fácil, né? Tudo mais fácil. E querendo ou não, os três já tinham essa vontade de evangelizar, nem que seja uma sementinha pequenininha lá dentro. E essa Exato. oportunidade que a Evangelizar deu foi um florescer dessa semente. Então, a gente pôde utilizar dessa vontade, desse querer mais que tínhamos em nosso coração para realmente seguir e fazer sentido, né? Sim, sim. Você quer falar de alguém? Quer colocar nomes, Gabi? Pode? Alguém chamou um dia você, se reuniu, você quer colocar isso?
Queremos colocar Sim. José de Mello, Sim, diretor sim. da TV Evangelizar, um grande homem, que Tudo foi bem. o primeiro que nos abriu as portas. Roberta, A Roberta, Roberta. né? Que nos abriu as portas. O Alan do Bena também, Tudo bem, né? né? Que foi assim. A diretoria, diretoria da TV toda. O Evangelizar. Guilherme na assessoria, É. o Caio no Eu Tenho Fé, que foi Sim. um desafio para nós. Dulce, você que está nos acompanhando. Pode Eles falar. abriram as portas de um programa, Ao de um vivo. horário nobre da TV Evangelizar. Depois da vivo. experiência de Deus, Depois que tá da todo experiência mundo de vendo Deus no Padre com o Padre Reginaldo. Reginaldo, Exatamente. nós assumimos o programa Eu Tenho Fé vários dias, aqui até perdi quantas vezes, Sim. mas 6 vezes nós apresentamos este programa. Muito E mais, eu ali acho. foi É. um deleitar no Espírito Santo. De forma espiritual, de forma de comunicação com as câmeras, desenvolvimento, desenvoltura, fala, palavras pontuadas, cuidado Ah, com heresia. Foi Entre a tudo. gente. Gente, vamos falar um pouquinho assim, tudo misturado. Meu Deus do Marco, céu. Gabriela, como que foi o primeiro dia do Eu Tenho Fé? Foi uma Nossa. loucura. Nossa, eu tava A tremendo ficha, não, muito. a ficha não caiu assim. Não, eu tava tremendo muito e eu bebia água porque minha língua Achei que tava ele tava com bebendo outra sede. coisa. Perigo isso, gente. Eu ficava com sede, Água, bebia água, minha garganta tava seca ainda. Bebia água, minha garganta tava seca. Depois que eu fui entender que era o nervosismo. E eu sou ansiosa por Gente, eu não sei se isso é problema, mas a mesma coisa. Até hoje, eu sei que a minha garganta não Eu Tenho Fé. Mas é É porque um senão programa, fica no é um automático, programa né? Eu completo, acho né? que- Aham. E é muito tempo, né? E a 2 gente horas. nunca 2 tinha horas. feito nada parecido, assim. Exato. E quando dividiram os blocos ali, cada bloco faz um. Nossa. E aí, nervosa. Gabriela, normalmente o bloco caía pra você. Começar. Não, pra começar, mas caía como Aham. pregadora da palavra. Isso. Era um desafio, né? É muito desafiador, porque, assim, e eu ainda eu sou muito ansiosa, como eu tava falando, e no primeiro programa, eu quase não fui, porque eu tava muito ansiosa falando, meu Deus, mas por que eu, né? Por que eu Sabe tô que eu vou fazendo cair lá? dura lá na... E essa parte da pregação, assim, eu sou acostumada a falar com os coroinhas, mais assim, do meu jeito, assim, mas não tenho tanta desenvoltura. Por exemplo, o Gabriel, ele é bem mais desenvolto, fala bem, o Marcos Sim. também. Então, eu sempre me via mais rebaixada, né? Mas, nossa, foi um desenvolvimento. Se você vê o primeiro e o último que a gente fez, eu acho que os 3, né, desenvolveram muito. E o que em você sentiu, assim, além de ter já eles confiado um programa de 2 horas ao vivo e para falar com pessoas, rezar com pessoas, para pregar a palavra de Deus, em você também isso foi como se fosse uma cura, assim? Foi um... Eu acho que foi o processo de cura que Deus escolheu para mim, na Amém, verdade. Amém. Porque muitas vezes eu não estava pronta para ir, mas Deus falava assim, não, mas tem gente que precisa ouvir o que eu tô falando para você. Mas talvez você seja essa pessoa que precisa ouvir. Então você vai pregar não para as outras pessoas, para você Começa mesmo. por você. Começa por você. Você sabe que o pregador é assim, né? É. A gente prega primeiro pra gente. o o ouvido. tema, ouvido que tá mais o tema- perto da boca. boca é o nosso. dentro do Ministério de Pregação, na Renovação Carismática, a gente faz isso aí. Primeiramente, a pregação que dá pra gente é pra gente. A experiência com a palavra, o que Jesus me diz, é os passos da leitura orante. E é realmente o que eu falava Sim. ali no programa era o que realmente mexia comigo. Mexia, eu ficava emocionado no primeiro momento e era aquilo que eu tentava transmitir para as pessoas. E foi um momento bom o programa, porque além de mexer com a nossa parte de pregar realmente, de falar da palavra, mexia com a parte teológica ali, porque a gente tem que passar um conhecimento catequético, Sim. mas também mexia com a parte oracional. Então você tinha um momento de oração e depois um momento de pregação. Então mexia com programa completo. completo e mexia com todas as partes que eram necessárias. Legal né? isso. E como por exemplo, como o Marcos coloca, vivenciar isso na vida pessoal para depois, Gabriel, colocar isso para fora? Exatamente. Acontece contigo também. Até me emociona que essa é lágrima, porque quando você fala de renovação carismática, eu me lembro, quando você fala de colocar nomes, de uma senhora muito simples, chamada Helenita. O nome dela, Helenita. Aquela mulher foi um ponto, eu sempre digo assim, que eu tenho algumas referências na minha vida, para voltar no que você me perguntou. Algumas referências. Primeiro, pai fundador daqui do Santuário, da obra Evangelizar, Padre Reginaldo. Porque sou o que sou graças a ele, porque é uma inspiração. Depois, uma irmã de comunidade, né? Comunidade Canção Nova, Luzia Santiago. Também uma mulher que me inspira. Você também como madrinha espiritual. Mas quando eu fiz aquele momento com a renovação carismáticas, dos dons do Espírito, Sim. essa mulher helenita, ela disse para mim,
ela olhou assim nos meus olhos e disse: você vai fazer a palavra de Deus. Você vai anunciar Jesus Cristo sobre todas as formas, confirmando o carisma da obra evangelizar é preciso. Isso foi antes desse desafio nosso. Então, quando o Senhor deu o desafio para nós, para comandar esse programa Eu Tenho Fé nas madrugadas de evangelizar, eu disse assim: Senhor, o Senhor está realizando um sonho porque foi um sonho meu. Eu tive esse sonho, sempre tive esse sonho de anunciá-lo, mas não dessa forma. Então eu tinha um sonho, Deus foi muito maior, e vai sendo maior ainda. Mas foi aí, quando você diz isso. Como eu vou pregar se eu não estou vivendo isso na minha vida? É um exemplo. Exatamente. Então eu preciso me preparar para pregar para mim. Mas foi aí que Deus me sinalizou, e a gente sempre conversa isso, até esses dias nós estávamos conversando, eu falava isso. Foi aí que o Senhor disse para nós, que nós vamos estar, no momento de pregação, levando a palavra de Deus, mas nós também estamos vivenciando esse processo. Então, anunciar para o outro, mas bonito. antes anunciar para mim. Exatamente. Não é verdade? Mas nós não podemos nos esquecer que nós somos jovens. Nós temos vontades, nós temos desejos, nós temos tantos outros desafios da vida. Mas que isso não paralise a nossa vontade e Deus dizendo assim, vocês são instrumentos para os outros também. São João Não é Paulo verdade? II, né? Continua evangelizando, mas sem deixar de ser jovem. Ele dizia isso para os Exato. jovens. Lá em, quero ver, 1990 e alguma coisa, bolinhas lá. Ele dizia, continuem jovens. Tempo Ele é uma do referência de santo hoje, como papa na época, mas como santo hoje para os jovens. Marco, Sim. eu via você... E Marcos é aquele que fala que tem a voz quase de um Voz de radialista. locutor. Ô, louco. É o louco, né? Fale um pouquinho da tua experiência, o que foi, assim, dos primeiros programas ao vivo. Porque eu tenho fé... Não que a gente, assim... há quantos anos pregava no Eu Tenho Fé, né? Apresentava o programa Eu Tenho Fé, enfim. E, de repente, ver 3 jovens apresentando de uma vez. E foi muito bacana, porque tudo isso nasceu, a primeiro momento, por conta das consagrações que nós fazíamos. Então, nós fizemos consagrações ao vivo após a missa do meio-dia, no dia de Nossa Senhora Aparecida, né, na semana anterior de Nossa Sim. Senhora Aparecida, e também no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Só que era bem interessante essas consagrações, porque passava um papelzinho da consagração, mas a gente tinha que desenvolver algo para falar antes e depois. Então, a gente conversando ali, a gente tinha que desenvolver algo com aquele contexto, né? E Sim. encaixar junto na oração. Já era um primeiro desafio. Já era né? Já um foi o primeiro primeiro desafio. desafio. E Exato. ali foi desenvolvendo, ali foi muito bacana. Inclusive, se ver as últimas consagrações foram lindas, lindas mesmo. O desenvolvimento antes, depois, falando com o Maravilha. associado. Foi uma maravilha. E foi realmente uma preparação, né? Pro Eu Tenho Fé, para esses outros projetos. E a gente nem imaginava, né, o que estava por vir. Interessante que o Gabriel dizia assim que ele teve um curso, também uma formação para falar. Mas quando eu vi vocês 3, você, né, Gabriel já tem vamos dizer assim, um curso. De repente parece que nasceu da onde que veio isso, Gabriela? Do Espírito Santo. Só pode ser. Só pode ser. Porque a gente sempre rezou antes dos programas também, para que seja ele falando e não nós. Porque se fosse a gente, igual eu falei, eu já tinha desistido, eu nem teria ido pro primeiro programa, né? Sim. E atender Dona Maria, seu José, que ligava Ah, uma esse é Que nervoso. Esse é um desafio. Aqui eu tenho que tirar o sorteio aqui, É um né? desafio Tá, Gabriel. hoje. Primeiro Gabriel, depois o Marco, depois a Gabriela. Olha, Vamos lá. eu tive a Um experiência. só, Eu uma. tive a experiência de atender assim. Sem né? expor, né? Eu não Sem- vou vamos- expor, Isso, né, eu a ia situação que pedir isso foi. pra vocês. Mas olha, aquele dia foi o Espírito Santo. Só pode dizer, como diz a Gabriela. Não teve não tinha outro jeito, mesmo com qualquer Só experiência. podia ser Jesus. Só podia ser Jesus, porque o caso que foi apresentado, a ligação que foi atendida, foi uma situação assim, particular de 3 formas. A primeira situação era uma situação pessoal. A segunda era uma situação de furto. E a terceira situação era uma situação íntima. Então, como lidar com isso? Não, e a Eu gente- fechei os olhos e disse assim, Espírito Santo, agora é você. Tipo, sabe quando você... Não quero usar aqui essa forma, por favor, não me levem a mal, não corte e copie e depois colhe. Não. Pior que aqui não se corta nada, viu? Veja, é como se você tivesse saído do corpo e o Espírito Santo tem Não, a entrado. gente entende isso, a gente entende. E você, sabe quando você desliga o Gabriel e vai o Espírito Santo agora? Mas aí, Gabi, teve que, por exemplo, vamos supor, seu João, né? O seu José, tem muitos Josés aí, né? Ligou, contou, falou da cidade que ele era, e aí vem a realidade. Você teve que esperar, deixar ele Exato, falar. sim, tranquilamente. Porque a TV tem disso. Tem. E o programa Enquanto Eu isso, Tenho Fé tem disso. Pensar num conselho pra pessoa, né? Exato. Aí foi o que ele falou. Saiu do corpo, entrou, voltou. Não, e a gente tava ali atrás, escutando a ligação e pensando, graças a E o Deus que foi o Gabriel Gabriel. vai falar. Não, mas, gente, é assim. É exatamente Mas isso. vamos preparando, já, porque e vocês depois dois, com eles vocês também. dois, vocês vão falar é também. porque entre nós a gente
gente diz que o Gabriel é a mistura do padre Reginaldo Manzotti com o prefeito Rafael Guedes. Meu Deus Porque a do céu. gente dá uma pedra, a gente dá um tema pra ele escreve uma faculdade de 10 Meus anos. irmãos, minhas irmãs. Mas depois eles vão comentar Bom, aqui. termina o teu E primeiro. daí foi assim o Espírito Aham. Santo, porque não tinha onde sair. Não tinha saída humanamente falando. Mas Deus se usou, né, de mim e estive ali para fazer Porque ser a aí, boca Gabriel, de por Deus. exemplo, seu José, voltamos lá, seu José e Dona Maria, eles estavam ligando, pedindo oração para vocês. Pedindo oração por uma situação que tinha Mas veja a acontecido. responsabilidade. Um senhor, que Responsabilidade. talvez senhores e senhoras de mais de 50 anos, né? Normalmente são mais de 50 as pessoas que ligam. Às vezes até senhores já, pais de família, vós, e liga para sabendo que é um jovem que está E à Dulce, frente uma do programa. coisa super importante, que É lindo louvado isso. seja Deus também, outra do Espírito Santo, nós sempre rezávamos na capela. E quando um ou outro ia atender a ligação, eu olhava para o Marcos, olhava para a Gabriela, eles não estavam brincando, estavam escutando. Estavam rezando ali. Estavam na intercessão. Isso que é importante. Se eu estava no fogo, eles estavam comigo. Se ele estava no fogo, nós estávamos com ele. Amém. Se ela estava no fogo, nós estávamos juntos. Esse trio que Deus quis, sabe? E isso foi muito ali, foi a prova. Eu juro assim, e sou muito sincero. Eu não via um trio. Mas naquele momento ali de oração, o Senhor confirmou o trio. Por quê? Porque naquele momento que um estava no fogo, ninguém estava disperso. Era um apoiando o outro. Mesmo que existisse diferença, que existisse outras coisas. Estavam ali. Por quê? Amém. Qual que é o propósito? Não é É o um propósito autopromover o Marcos, um propósito autopromover a Gabriela, um autopropósito promover o Gabriel. Não. O propósito Amém. único que nós estamos aqui, neste podcast, em outras missões que Deus vai prover, é Jesus Cristo. É anunciá-lo de todas as formas. Opa. E ali foi aonde o Senhor confirmou. Foi para mim foi Você acha que eu tenho fé? Pulo, Gabriel, agora para Marcos. Foi um divisor de águas também, eu tenho fé. Foi. Cara já foi dado um programa para vocês, né? E de 2 horas. O que te marca, eu tenho fé? O que a gente fala, eu tenho fé, mas a gente vai falar também rádio, depois, enfim, associação, santuário, enfim. Mas os programas de TV usam muito a imagem da pessoa. A pessoa está vendo você, está ouvindo você, né? Tem que ir arrumado. Você né, lembra, bonitinho. assim, de fatos dos 6 programas, acho que vocês apresentaram, que mais, assim, tocou? A partir daquilo que o Gabriel falou também, dessa unidade de vocês, enfim. O que tocou bastante foi a questão da pregação mesmo, né? Porque tinha que ter uma profundidade no que estava falando. Tinha que ser algo que fazia sentido, que a pessoa, ao desligar a TV, ao ir dormir, ficasse com aquela mensagem no coração. Olha só. Uhum. Então não tem que ser palavras só palavras ditas, como a gente dizia nos bastidores, encher linguiça. Não, era realmente algo que fazia Com conteúdo. sentido, com conteúdo. E a questão da oração também ali, né? Porque a intercessão, como eu dizia no programa, a intercessão também é um ato de caridade. Então você Sim. escutar o que o outro tem a falar, às vezes as pessoas não tinham ninguém para conversar e ligavam pra gente para contar os seus problemas, para desabafar. Realmente tinha pessoas que choravam Sim. no meio da ligação. Então, o ato de escutar, né, esse ato de caridade, rezar por essas pessoas e até mesmo no momento do terço ali que a gente se aprofundava realmente na oração para rezar por todas essas pessoas, por todas aquelas intenções. Gabi, vocês têm consciência de que é um combate espiritual, um programa que nem aquele lá, né? Com Como certeza. todos, nós aqui, em qualquer lugar, na linha da evangelização, né? Não dá para misturar, não dá para separar mais vida e missão. Com certeza. É um combate, É né? um combate. E não dá pra separar e não dá pra brigar com Deus, né? Não dá pra De gente jeito teimar, nenhum. porque ele sempre vai ganhar. Então, eis-me aqui, né? E enquanto o Gabriel falava, eu tava lembrando desses primeiros programas aí do Eu Tenho Fé e como a gente se juntava antes pra rezar, né? Nos bastidores aí. E eu lembro de uma das primeiras orações nossas que era isso, ó, Senhor, a gente não sabe por que a gente tá aqui juntos, mas o Senhor sabe. E a gente tá aqui. Então, as Lindo coisas... isso. E quando começava o programa, a gente podia estar muito nervoso antes, mas quando começava as coisas fluíam. E era o Espírito Santo, sempre foi. E eu acho que nós três temos ele, temos Deus como centro. Eu acho que é por isso que está fluindo. E disso do programa, assim, das pessoas ligarem, né? A gente sempre falou, né? Meu Deus, quem sou eu? Não sou digna para estar dando um conselho para alguém. Mas... Se a pessoa ligou aqui é porque eu tenho alguma coisa, o Espírito Santo tem alguma coisa para falar para essa pessoa. E eu lembro uma vez que ligou um pai
que ele tinha Entendi. sofrido um acidente, Isso, né? já tinha saído do Ele hospital. e não andava, enfim. Exato. E Atropelado, né? Marcou muito. E daí, logo em seguida, ligou o filho dele. No Uma mesmo criança programa? de 10 anos, no mesmo Nossa. programa. Me marcou Isso muito inédito, esse em hein, gente? especial. Aham. No mesmo programa, a criança ligou também agradecendo e pedindo pelo pai, né? E era um pai que dava exemplo, né? Era um pai que falava, evangelizava o filho. A Sim. gente até tocou nesse assunto, que era um pai que dava exemplo pro filho, mesmo naquelas Legal. condições, rezando sempre, Sim. assistindo programas religiosos, sempre dando aquele exemplo pro filho. O filho ligou, né, pedindo pela intenção do pai, mas também agradecendo por isso. E Dulce, uma curiosidade desses Sim. programas, éramos nós que escolhíamos os temas. Isso. Então a liberdade, Rezavam, oravam. toda a gratidão da TV Evangelizar, porque eram nós que escolhíamos os temas. Não era algo imposto, sabe? Vocês precisam falar disso aqui, não. Era liberdade. Ou nós escolhemos os temas, rezávamos, pegávamos a palavra de Deus, perguntávamos para você muitas vezes, até você Sim, foi nossa sim. bibliografia às vezes, né? Estamos E aí pra fomos isso. assim, e liberdade. Então foi um programa completo, aonde Deus nos provou ali. Ele jogou vocês, como se fosse você falando mesmo. Jogou no fogo. É. Vão se queimar. Como eu sempre digo aqui, nós vamos se ferrar. Nós se ferrar. Mas foi assim. Passou Tipo assim, o tá, já É. que vocês falaram sim, então vamos ver mesmo Agora, se esse sim é certo. Eu sempre falo isso É assim, sério. exemplo de uma amiga aqui do Testar. santuário, ela sempre fala isso, e eu tirei essa fala dando engraçada. Vocês vão se ferrar. E nós estamos se ferrando. É amiga? Em Deus. Tem certeza que é amiga essa aí? Amiga. O nosso podcast, o meu podcast, o nome dele é Ele e a Glória, né? Porque, de fato, né, tudo que a gente fala aqui é por Deus, né? É para Ele, dele vem e para Ele vai tudo de novo, né? Vocês têm, assim, os três aqui. Aí, sorteiem aí, vocês que vêm, quem que vai falar. E podem falar os três também ao mesmo tempo. Você já tem hoje, porque foi tudo tão rápido, né? Foi. Foi A ano palavra é essa, foi, rápido. foi o ano passado, acho Final que o do quê? ano passado. Final do ano passado, hoje nós estamos em Novembro, março, o quê? 3 meses, 4 meses, é loucura de evangelização. Vocês têm hoje consciência que vocês são referência hoje para muitas pessoas? Ou ainda não caiu ficha assim? Aos pouquinhos está caindo? Eu Tá acredito que está Aos caindo bem aos poucos, poucos. porque É? nós já estamos provando, assim, de não ficar mais somente na obra. Nós já estamos Sim. recebendo, não por vaidade, por favor, Sim, isso. sim. Né? Espero Como que frutos, entendam. vamos Como dizer fruto. assim. Nós já estamos recebendo o convite de irmos em missão. Sabe, nós já tivemos uma experiência bonita com jovens, muitos jovens, né? Até de outros ritos, já tivemos essa experiência, não é verdade? E outros momentos de oração, momentos em outras cidades, momentos Palestras. assim, palestras já de oração. Então, isso só pode ser o Senhor confirmando. E quando o Senhor confirma, nós olhamos assim, falamos assim, como diz a música, como diz aqui, eis-me aqui. Isso dá um pouquinho de medo, Marcos? Não. Medo não dá ou dá? Não, medo sempre dá, Sempre. mas se tá com medo, faz com medo mesmo. É isso que falavam na produção ali do programa. Tá com medo de apresentar? Apresenta com medo mesmo. Que os câmeras até diziam, né, brincavam, se vocês não estivessem com medo, nós estaríamos. Mas é uma experiência bonita. Até no Retiro Nacional, as pessoas paravam a gente para pedir oração, para contar alguma coisa, para Olha conversar. só, fala um pouquinho disso pra- aí, vocês do retiro do 12º, né? Sim, sim, as pessoas pediam oração, as pessoas... eu achei muito bonito, porque às vezes essas pessoas não se abriam para seus amigos, para seus parentes, mas viam a gente e se abriam, Olha só. sentiam essa confiança. Até lembro de uma mãe que me parou ali na porta da Positivo, né, ali do centro de eventos, e me pediu realmente uma oração pelo filho. Ela chorou até contando essa vivência, contando o que está acontecendo com ela. E foi realmente bonito aquele momento, porque é realmente um chamado. É Deus confirmando Que que bom. isso não é somente aqui, vaidade, né, né? pela vaidade, não é somente algo preso em uma igreja, não. É um chamado para evangelizar, onde Deus nos colocar, Ide. e falar É a do palavra, Senhor. E né? não é fácil isso. Eu imagino que Alguns não. podem ver de fora, mas estão sempre nas mídias, estão Sim. sempre nas redes sociais. Não é fácil. Depois, a cobrança que vem, familiar, a cobrança que vem da vida, não é fácil. Então, é um sim disposto a carregar a cruz. E essa referência você tem
hoje uma certeza que você é uma referência? Ou ainda alguns, assim, estão levando muito pelo pessoal? Pode falar, gente, aqui, não tem vergonha, não. Aí agora todo mundo vai saber. Vai saber e vai fazer o quê? Podcast é assim mesmo, né? Tô sem graça. É assim. É abrir as portas mesmo do coração. Porque, assim, isso aqui vai tocar muita gente. Sim. Gente que está indecisa, gente que está na caminhada mais ou menos, né? Gente que acha que tem que ser tudo assim certinho. Não, a gente tem que ser humano para poder chegar à perfeição e à santidade. Hein, Gabriela? É como Hoje o Gabriel você tem essa falou. consciência, Gabi? Então, Gabis. É como o Gabriel falou, né? A gente tá aqui, às vezes, né, à frente, Sim. pregando, falando e anunciando Jesus, mas nós somos jovens, nós temos nossas vontades, nós temos os nossos pecados, os nossos receios, os nossos medos. E eu não sei se eu já me toquei da responsabilidade que é, mas acho que aos poucos também, igual os meninos falaram. Mas, Acho que é. Mas você veja Eu acho que sim, né? Dulce, é algo assim... Mas para brincar não dá para brincar disso aqui não, Não. né? não. Se for Né? pra brincar, não foi, né? Exatamente. E também não precisa É. daí, porque o Espírito Santo, ele é muito Sim. certeiro, né? Mas tem um fundo de legal? Tem. Eu acho que a sensação... Aí assim, que entra a juventude também, eu acho, assim, tem entendeu? essa coisa assim, eu sou muito... Engraçado. Eu tiro muito sarro, às vezes, eu sou muito brincalhão, né? Então, às vezes, né, nos momentos assim, até partilhando aqui algo engraçado... Às vezes, Marcos? É muitas vezes? Conta, eu acho que eu sei o que você quer vez- falar. Eu acho que eu Uma sei o que vez você a quer gente tava falar. assim, rezando, Depois- rezando. O Marcos tá... Segura aí que você vai falar. Isso, vai. Nós estávamos rezando assim, no momento de oração. A Gabriela já tá segurando Aí- a outra aqui. Né? Claro, sempre pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós, tudo. Mas nós estávamos diante Não, de... é um momento sério. É, Mas... nós estávamos em momento com as pessoas rezando ali. Os três nesse dia. Em oração, assim. Daí no momento, assim, fica um silêncio, o Marcos me solta uma risada. Sabe aquele Né? meme do Piazinho da Ave Maria? Que ele... eu senti aquilo. Mas ele não fazia nada. Ele ficava estático, concentrado na oração. Não. Eu abaixei a minha cabeça, assim, não pude mais me E controlar. eu não conseguia rezar Ave Maria? E o Quase que a pior- gente foi expulso do programa. Não, e o pior, eu tava olhando pra câmera Sim. e eu tava só escutando Ele a voz não entendia deles. nada. Eu tava escutando a voz do Gabriel, tipo, abaixando. Acabando. Daí eu não conseguia mais. Daí... Eu, tipo, ou tá passando mal, tá desmaiando, não sei o que tá acontecendo. Eu ali. Será que surtou? Dulce, o diretor Graças do programa a Deus que eu quase não vi. expulsou ele nós. falou, quase tirou. É que se eu tivesse visto ele segurando a risada, eu teria Sim. rido também. Então, E não foi graças só a E essa Deus, ao situação. vivo, gente. E não Não foi essa sério. situação. Outra Mas vez a- também. Mas nós você acha que távamos- foi um pouquinho de nervo isso? Deu nervoso assim? Ah, Deu não ar sei na o que deu. cabeça, eu Mas acho. é aquele negócio de não de rir em momentos que não pode rir. É. Parece que quanto mais Sim. não pode rir. Eu acho aí que foi sim dá nervoso. vontade Bem de dar na risada. Maria, assim. Não, e depois, em outro momento, assim, de novo. E o Marcos, de novo, protagonista. Marcos. Só que o problema é que daí eu não consigo me controlar. Estava um sabe? silêncio assim, daqui a pouco o Marcos solta uma risada. Ah, daí tinha convidado junto, e daí foi um boroçô total. Vai ter que rezar, e Marco. tem vergonha. Coitado do Marco. Não, mas eu também tenho essas... E eu sou muito tirador de sarro, né? A Gabriela, o Marcos, depois a gente vai ver assim, dá muitas coisas. Então, a parte gostosa Sim, tem também. sim, Tem a lógico coisa que tem. gostosa Não, e o de- pior, Uhum. uma vez eu peguei carona com o Gabriel, a gente estava vendo o programa e rindo. Então a gente saía do programa, via esses erros e ria depois. Imagina quantas vezes já não assistiram a pregações de vocês, os programas de vocês. É bom isso, Gabi. muito- Nossa, e você falando assim, eu Uhum. nunca tinha parado pra pensar, na verdade, né? Nossa, tem gente que se espelha, assim, e vê a gente, e muitas vezes mais velhos que nós, né? E essa chance, essa oportunidade que a Evangelizar e Deus principalmente está dando para nós, para anunciar a palavra, para anunciar Amém. Ele, assim, está sendo muito especial, acho que para todos nós, né? Uma coisa que eu queria Pra muitos perguntar para jovens vocês sim, para muitas pessoas, na verdade, não é só jovens. Estão se Sim. dando conta? Porque esse podcast, todo mundo vai ouvir, vai Exato. assistir. E Dulce, antes de você ir pro Famílias, outro sim. pensamento, e já pegando esse Pode falar. gancho da juventude aqui, que nós não somos referências, nós podemos estar aqui agora, né? Nós nunca somos, nós estamos de passagem, né? Então nós estamos agora aqui, mas daqui a pouco pode ser você que está aí nos acompanhando. Quem sabe nós somos os pioneiros dessa primeira fase aqui da obra Evangelizar é Preciso. Exatamente. Mas a nossa juventude vai passar, daqui a pouco nós teremos mais maduros. E nós esperamos você, Sim. jovem, você adolescente que está na caminhada, está acompanhando esse podcast também. Daqui a pouco serão outros que estão aqui. E sempre é importante dizer também para você mais velho que está na caminhada, deixe espaço também. Não fique pressionando Sim. muitas coisas, tomando posse, porque nós temos vontade.
e força de vontade. E Só Paulo precisa dar precisava de um oportunidade. empurrãozinho. E Paulo diz isso também, porque muitas vezes a gente se prende, a gente sente que deve fazer algo, mas a gente se prende. Mas a gente tem que entender que não é por nossas vontades, mas é o Senhor que nos chama, é Ele que vai atrás de nós. É o pastor que foi atrás da ovelha perdida, e não a Exato. ovelha perdida que foi atrás do pastor. Então, Louvado seja Paulo, Deus. Paulo, Amém. Paulo é muito claro quando diz isso, porque ele diz, quando você quebra as suas barreiras e entende que é amado por Deus, aí sim começa a fluir todo esse projeto. E vocês têm uma ideia hoje, vamos falar sério assim um pouquinho, que foi tudo muito rápido, Gabriela, com Muito vocês, né? Foi tudo muito rápido. Assim, a gente está falando em meses. Às vezes, do que tem jovens que levam anos na vida para chegar a pregar num sistema de comunicação assim, a ter um público que você não imagina, até dentro de um estúdio com 3, 4 câmeras, ou agora aqui com 2 e mais uma mesa aqui, né? E isso aqui vai para o mundo inteiro, porque agora nós temos na Central Podcast da Rádio Evangelizar tem videocast, né? E então vai, a gente não tem ideia para onde vai. O fato de vocês serem essa referência, e o Gabriel falar agora também que já estão sendo convidados para fora, né? Então isso aqui vai crescer muito ainda. Amém. Muito, 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 muito. É um chamado de Deus, não tenho dúvida disso. É um chamado, e se ainda há uma dúvida, espero que depois desse podcast não tenha mais dúvida, viu? É um chamado de Deus mesmo. Amém. Né? Individual, sim, porque Deus chama a cada um, mas os 3 de uma forma especial. Eu acho que Né? tem um motivo para Tem um sermos motivo. chamados nós 3. Eu creio que A gente sim. pode não saber Então, ainda. exatamente. E talvez a gente não saiba. Aham. E é importante também que a gente Talvez nem seja uma saiba. preparação Aham. também. Mas o importante é que está acontecendo. E que está E almas acontecendo. estão sendo tocadas. Nós já podemos Exatamente. colher frutos. Aham. Nós tivemos uma experiência meses atrás disso. Sim. De pessoas testemunhando, de pessoas comentando, falando que tiveram esse despertar com a nossa pessoa. Somos usados pelo Espírito Santo nesses sinais de Deus. Então, já está aí. Os sinais estão Amém. lançados, né? Estão assim, nós já estamos provando do amor de Deus. Muito Amém. mais. Eu quero agradecer muito, muito mesmo a vocês, né? Veja como que passa rápido, gente. Nós estamos já, exatamente, chegou no seu tempo. E eu quero abrir a palavra de Deus e nesses uns minutinhos que temos, a gente vai rezar os 3 aqui, olhando um pouquinho para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, uma passagem que todos vocês já conhecem, né? A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Sobre toda a humanidade. E nós vamos fazer uma brevíssima oração, né? Bem do fogo mesmo. E vamos fechar assim, vamos fazer um podcast bem diferente. Eu nunca fiz isso, sempre termino, né? Agradecendo e vai. Mas eu queria terminar esse podcast vocês rezando. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e repousavam sobre eles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pai Santo, Pai amado, Pai eterno e todo-poderoso, em nome do Teu Filho, Jesus, nós queremos, Senhor, que seja essa manhã de Pentecostes, atualiza agora aqui nesse podcast com esses 3 jovens. Eu chamo 3 jovens na fornalha porque eram 3 jovens que precisavam sustentar a fé deles. E era uma fornalha que ninguém suportaria humanamente, né? E tinha um quarto, como diz a Gabriela, né? E hoje na homilia do padre Renatinho dizia isso. Esse quarto é Deus. Sempre Deus esteve junto com ele. Era um fogo que poderia consumi-los, mas não fazia mal algum. Esses jovens louvavam, esses jovens levantavam seus braços. E eu quero que agora aqui, em uma voz só, é a voz do Espírito, vocês ergam também esses braços de vocês e comecem a louvar ao Senhor. Deixando que esse Espírito Santo de Deus agora tome conta dessa sala, tome conta dessa central, tome conta, Senhor Jesus. Quem vai assistir assistir pelo Spotify, pela nosso YouTube da Rádio Evangelizar, nesse podcast a Ele, a Glória, também seja consumido por este fogo do Espírito Santo.
por este fogo abrasador. Vem, Espírito Santo de Deus, agora sobre todas as famílias que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. E atualize, mesmo que você for assistir daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, fosse assistir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, esse mesmo Espírito venha em auxílio à fraqueza de cada um de vocês. Agora vocês podem conduzir. Como os jovens E a labarie... não queimaram, dançaram junto com o 4º homem da fornalha. Nós somos jovens, nós temos provações também. Jesus não nos impede de passar pelas provações, mas Ele entra conosco e Ele nos segura, Ele nos mantém firmes, seguros e confiantes nele, que nós possamos ser esses jovens que foram na fornalha, mas não se queimaram, não se consumiram. Amém, Senhor, amém. Espírito Santo de Deus, o amor do Pai, o amor do Filho, aquele que cria e recria todas as coisas, recaia sobre nós hoje, sobre esses nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando este podcast. Mas também de modo particular, Senhor, venha sobre a Dulce, esse instrumento de mulher que está aqui conosco hoje, dando esta abertura para esses 3 jovens que têm sede do seu amor. Use-nos, Senhor, como teus instrumentos de Deus. Se for por vaidade, quebre-nos, Senhor Jesus, e mostre-nos o caminho correto. Mas, Espírito Santo de Deus, unça, esteja sobre nós, Espírito Santo de Deus, o amor do Pai. Venha com o seu amor sobre a nossa vida e sendo instrumentos de vida para os nossos jovens, Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos assim, levados ao teu amor. Leve aonde os homens necessitem a tua palavra, Senhor Jesus. Nós te clamamos com o fogo do teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Venha sobre nós. Nós já podemos te louvar, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, Eu sinto no meu coração pelo seu amor. que essa oração vai chegar a tantas Obrigado, pessoas, Senhor. tantas. Louvado Vai seja invadir Deus. o lugar onde a pessoa está, se estiver escutando, por exemplo, Bendito o seu seja carro. Deus, Pai de toda Se estiver consolação. viajando, escutando esse Spotify, Sim. famílias que vão ouvir, já estão ouvindo, jovens que vão sentir de fato que as suas vidas precisam ser guiadas pelo Espírito Santo como a de vocês, Amado que precisam seja, fazer a Senhor. experiência do batismo Do no Espírito Espírito Santo, Santo. como a Gabriela fez, como o Marcos fez, como o Gabriel fez, e nunca mais a vida deles foi igual, nunca mais. Eles receberam grandes curas nesse batismo no Espírito Santo. E daí onde eles caíram diante da presença do Senhor, no seu nada, eles levantaram jovens fortes, jovens de fatos cheios, Somos queimando no testemunhas Espírito do seu Santo, amor, Senhor. capazes de tocar no que for e também outras pessoas se queimarem no Espírito Santo. O Senhor me coloca que vocês vão deixar rastros. Vocês vão deixar as pegadas de vocês. Vocês vão deixar sinais onde quer que vocês vão. Amém? Amém. Estivemos aqui e continuaremos. Podcast de hoje bem diferente do que você já assistiu, do que você já ouviu, né, Miguel? É hoje bem diferente mesmo. Obrigado, Miguel, que está aí na mesa, aqui, controlando todo esse momento maravilhoso para chegar até você com essa qualidade mesmo de som e de imagem. Obrigado, Gabi. Obrigada, Dulce. Um prazer estar aqui. Foi muito bom. Amém. Obrigado, Marcos. Obrigado, Dulce, por nos convidar a partilhar isso. Partilhar nossa vivência, né? E essa evangelização jovem. Aqui toma conta a emoção, viu? Já senti. Aqui, ó, o nozinho na garganta. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Dulce. Obrigado por ser esse instrumento em nossa vida. E saiba que se nós estamos aqui também, é graças a você, graças a seu ministério de vida. Louvado seja Deus. Sabe que amo vocês, né? Amém. Tenho Também te carinho, amamos. tenho muito orgulho, né, do bom sentido, como diz o Padre Reginaldo, né? Orgulho de fazer parte dessa obra e orgulho de ter, ser um pouquinho também essa madrinha que vocês mesmos que me chamam assim, né? Que para mim também é um grande desafio e uma responsabilidade. Estivemos aqui reunidos e vamos continuar. Você pode encontrar nosso podcast no Spotify e no YouTube da Rádio Evangelizar, diretamente da Central Podcast. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais. Você ouviu A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.